Ai, Abba. Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica, Avivamento e Reforma. Muito bom estar com vocês mais uma vez, participando das coisas do reino, vivendo em comunhão, estando juntos, irmãos, porque é muito importante, irmãos, nós crescermos em Cristo, crescermos em conhecimento de Deus, porque é esse nosso papel aqui na terra. Então, a gente estando junto, participando, irmãos, desse convívio, irmãos, de igreja, irmãos, a gente vai acrescentando cada vez mais na nossa vida. É importante nós estarmos juntos, irmãos. Mesmo separados, irmãos, da forma que estamos, mas estamos juntos em Cristo. Amém? Conversando muito pouco, mas se vendo mais por causa das aulas, irmãos. Irmãos, eu queria deixar um aviso. Poucos me mandaram o Kiss, para a gente poder gravar no final da Escola Bíblica. Queria que você participasse, irmãos. Faz parte para a gente poder ter essa interação de todo mundo. E também um só me mandou o entendimento de raiz de amargura. Queria que você mandasse para a gente poder colocar no grupo a opinião de todos, o que todos estão entendendo. Se nós estamos falando a mesma linguagem, se nós estamos caminhando da mesma forma, do mesmo jeito. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 1. Para dar início, irmãos. Mateus 1, irmãos, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E começa aí a geração, irmãos. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim por diante, até Cristo, irmãos. Lá no 17, irmão, no versículo 17, diz assim: portanto, o total de gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos falar um pouquinho, continuar falando de paternidade, mas já nos filhos, e acrescentar um pouco mais sobre isso. Hoje eu queria falar um pouco sobre de geração em geração. Então, é importante que a gente entenda qual é o papel de cada geração, qual a vontade do Senhor para cada geração. Por que o Senhor trabalha assim? Amém, irmãos? Irmãos, fazer uma pergunta. Quem um dia vai ser idoso aqui, irmãos? Quem já está idoso, irmãos? Quem é pré-idoso, irmãos? Pergunta difícil, né, irmãos? Você quer ser idoso? Ou você quer ser ancião? Irmãos, difícil. Irmãos, a sociedade hoje que nós vivemos, irmãos, é muito difícil ser idoso. Principalmente aqui no Brasil, irmãos. Ser idoso é sinônimo de estar encostado, de INSS, de aposentadoria, de pessoa que não sabe nada, pessoa que se esqueceu das coisas, pessoa que está atravessando uma fase difícil de doença, houve uma ruptura do entendimento do papel do idoso. E a Bíblia relata muito bem sobre isso. Mas eu queria falar principalmente sobre o conhecimento que quebrou-se e não é passado. Eu queria falar sobre a vontade de Deus, que se fosse de geração em geração. Porque isso é muito importante. Hoje em dia a gente vê os filhos não ouvem nem os pais, quanto mais os avós. E isso tem uma importância muito grande, muito relevante, irmãos. Porque quando nós aprendemos com nós mesmos, ou na rua, ou com os amigos, irmãos, a gente vai aprender com os próprios erros, irmãos. E a gente vai aprender da forma certa. E tem um outro fator também que é muito importante.
os idosos de hoje, eles estão despreparados. Muitos estão preocupados em assistir a sessão da tarde, em assistir televisão, emite pouca opinião, se envolve pouco na vida da família, porque já foi esquecido, já foi encostado como um velho, como alguma coisa velha. Então, ser idoso no Brasil é muito difícil. Eu queria só dar uma esplanada. Na visão da OMS, da Organização Mundial da Saúde, o que é idoso? Idoso é todo indivíduo com mais de 60 anos, com 60 anos ou mais. Então, irmãos, eu estou beirando. Então, eu sou pré-idoso. Em março de 2019, nós tínhamos 28 milhões de pessoas nessa faixa etária. Em março de 2019, 28 milhões, irmãos. É muita gente, irmãos. 13% da população do Brasil, irmãos. Em 2060, irmãos, poderá chegar a 15 milhões de pessoas com mais de 80 anos, irmãos. Você imaginou, irmãos? Cresce 26% ao ano, irmãos. Eu acho interessante porque se nós formos pensar nessa quebra que houve, nessa ruptura que houve do papel do idoso na genealogia, na geração, a gente fica muito triste, porque o papel do idoso é muito importante para o pai, para o filho, para o neto. E hoje nós vivemos, irmãos, com aproximadamente 5 gerações, irmãos, em toda a nossa área da vida. Então, muitos não têm avó, não têm pai, não têm, mas uma boa parte ainda tem o bisavô. Porque a expectativa de vida tem aumentado. E com tudo que nós temos de progresso, de modernidade, de medicina, isso tem crescido. Mas o papel do idoso ainda não está bem definido. A sociedade o vê de uma forma muito restrita, muito pequena. E o seu papel é grande, porque o papel do idoso, do ancião, é passar sabedoria, conhecimento. E nossos idosos estão ficando para trás. Aqui no Brasil, a cultura idosa, o jeito do idoso, ele é esquecido, ele é colocado num canto. E muitas vezes ele passa desapercebido. Você lembra do idoso quando você tem que levar no médico, quando você tem que comprar um remédio para ele, quando você tem que fazer algum favor para ele. Mas é difícil a pessoa que lembra do idoso para pedir um conselho. Porque ele já passou por todas as idades. Ele já teve a nossa idade, já teve a idade do nosso filho, já teve a idade do nosso neto. Então ele passou por todas as idades. E passou por muitos problemas. Tem idosos que passaram por guerra, pela Segunda Guerra Mundial. Teve idosos que passou pela Guerra do Vietnã, pelos conflitos, pelas mudanças. Tem idosos que passou por várias dificuldades. Essas mudanças de plano real, plano isso, plano aquilo, eles passaram tudo, irmãos. Nossos pais. Muitos de nós passamos. Então, queira ou não queira, a gente tem uma certa experiência, tem uma certa bagagem, irmãos. Isso é muito importante no reino, irmãos. É muito importante a geração da família. E nós quebramos a sequência natural que Deus formou. Eu acho interessante que na Bíblia a gente vê um trabalhar de geração em geração. A gente vê lá Abraão, ele iniciando um pensamento, um método de Deus de geração em geração. Era uma nação que era formada de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e assim por diante. E para Deus, Deus vê pai, filho, pai, filho, pai, filho, pai, filho. É muito interessante. Então nós temos que pensar da seguinte forma, irmãos. Nós temos que voltar a reconstruir o papel do idoso no meio da família.
A importância do idoso no meio da família. O que o idoso pode trazer para construir melhor, irmãos, o nosso conhecimento, o nosso viver, irmãos, em família. Muitas vezes, irmãos, a gente perde essa pérola, irmãos. A gente perde esse vínculo com os idosos. E não estou falando só de parente, não, irmãos. Estou falando de vizinhos, de pessoas que a gente conhece. Eu aqui do meu lado eu tenho um vizinho chamado irmão Custódio. Ele é da congregação. Mas às vezes eu vou visitá-lo, irmãos. Agora faz tempo que eu não vou, mas eu vou visitá-lo de vez em quando. E eu sento lá com ele, irmãos. É uma pessoa que tem uma experiência espiritual muito grande. Uma bagagem. E ele transmite isso com o coração. Ele tem uma experiência de passar isso, irmãos, de uma forma tão grande, que eu sento com ele, irmãos, e eu choro, o Espírito Santo se move, e a gente conversa sobre as coisas do reino, irmãos, e a gente vai se encaixando, irmão, eu vou aprendendo, irmãos. É tremendo, irmãos, a sabedoria que ele tem. Eu vou lá para pescar, irmãos, para pescar a sabedoria. É muito bom isso, irmãos, nós não podemos quebrar isso, irmãos. E fora o conselho, irmãos. Eles podem não saber nada de informática, eles podem não saber nada do que está acontecendo no mundo atual. Mas eles sabem muito de história. Eles sabem muito de bagagem, de experiência, de sofrimento, de carregar nas costas, irmãos. Eles carregaram o piano há muito tempo. Amém, irmãos? Irmãos, como a gente vai definir idoso e ancião, irmãos? Bom, na nossa literatura, a gente colocou como idoso a pessoa de 60 a 74 anos. E de ancião de 75 a 90. Mas a gente define eles como velhos, irmãos. Eles não são simplesmente idosos hoje. A gente vê que teve uma mudança. Porque como a longevidade, como as pessoas estão vivendo mais, hoje tem idosos mais jovens, idosos mais velhos e idosos muito velhos. É uma separação. É um paradoxo aí. Ainda há uma falta de direção para isso. Porque nós não, ainda compreendemos pouco isso. Nós ainda temos poucos estudos quanto a isso. O idoso, ele é uma pessoa de 60 anos para cima, porém, tem muitas pessoas de 60 anos que são muito jovens, muito joviais. Não é que são jovens, são joviais. Tem estrutura de saúde boa, tem uma compreensão boa das coisas. Existem idosos mais velhos que também têm essa compreensão, que no meu vizinho aqui que eu acabei de falar, ele tem 96 anos. E a compreensão dele, a cabeça dele é muito boa. A saúde já não está aquelas coisas, mas a cabeça, muito atual, muito focada na palavra. Então, irmãos, hoje é interessante quando a gente classifica o idoso pela sua compreensão, pela sua faixa etária, porque nós vemos de 60 a 90 até mais. Então, quando a gente vê ele pela sua faixa etária, ou vê pela sua disponibilidade, a gente vê a diferença que há nesse mundo, nesse universo, irmãos. Esses homens e mulheres que ainda vivem juntos, que ainda convivem no mundo moderno, no mundo que está muito além, às vezes, da compreensão deles, e no mundo que, às vezes, é acompanhado por eles. Então, nós temos que entender que muitos deles estão ainda no mercado de trabalho. Tem muitos deles que são arrimos de família, que sustentam a família. Tem muitos deles que pagam pensão dos seus netos. É interessante. Então, nós vemos que eles estão muito inseridos ainda na sociedade e vão se inserir mais daqui para frente, irmãos. Mas no contexto geral, irmãos, foi quebrado, irmãos, a
de geração em geração, irmãos. Porque era para ser passado de uma forma, e hoje, ou você vê o idoso como uma pessoa inútil, ou você vê o idoso para você se aproveitar dele, no caso daquele que é arrimo de família, ou você vê o idoso como um pilar. Como um pilar. Eu não tive muita convivência com meus avós. Foi pouca. Mas a convivência que eu tive com eles me passaram uma experiência muito boa de crescimento. Eles conseguiram passar para mim, e eu via o jeito que eles viverem, e aprendi muito com isso, porque minha avó, mãe da minha mãe, ela contava histórias. Ela vinha na minha casa, às vezes, visitar, e a gente sentava em volta dela, e ela ficava contando as histórias do passado. Ela contava aquele folclore existente naquele tempo, e a gente crescia com isso, irmãos, e era muito bom, fazia muito bem para a gente. Quando ela vinha, era uma alegria. Quando eu ia na casa dela, era uma festa, porque ela sentia que a gente estava lá por amor, porque gostava dela, porque queria estar com ela. E com isso ela fazia o cafezinho dela lá melado, fazia o almocinho dela, que muita gente da família já não comia, porque tinha uma certa reserva quanto a isso, mas eu ia lá, me empanturrava das coisas dela, eu gostava muito. Eu vi muito convívio dos meus filhos com a avó da Teresa, com eles. Então foi muito gratificante, eles aprenderam muito com ela. Foi uma convivência muito sadia, uma pessoa que passou por muitas dificuldades na vida e que passou as experiências para eles, a gente viu eles crescerem nessa experiência. Porque ela passou por doença e venceu. Ela passou por cuidar de uma pessoa deficiente, que era o filho, e venceu. E ela passou muita experiência boa para as crianças. E as crianças cresceram com isso. Como as crianças crescem com o Irineu também, que é um idoso. Interessante que ele passa mais para a gente do que a gente para ele. Ele ensina muito mais para a gente do que a gente para ele. Mas a gente vê que em muitas famílias isso foi quebrado, porque os jovens não querem escutar, mas os idosos. Os jovens quebraram isso. Os jovens estão muito ligados, antenados, muito focados na sua própria vida. E com isso comete seus próprios erros e afunda na sua própria ignorância. Porque se quebrou esse elo, irmãos, se quebrou essa corrente. É muito importante a gente dar uma ênfase no cotidiano deles, na vida deles. Porque eles podem não entender de muita coisa que os jovens hoje entendem, mas eles sabem muito sobre vida. Eles sabem muito sobre o que eles passaram e sabem passar isso de uma forma muito boa. Tinha uma senhora aqui em cima na Cruz Grande, em frente à igreja, que morava ali, a Vó Carmela. Sabe, quando você ia ali, você via o trabalhar de Deus naquela vida. Uma vida que não tinha maldade, sabe? Não tinha tempo ruim. Você chegava lá, você saía de lá bem. Porque ela via bondade em todo mundo, ela conseguia arrancar a bondade das pessoas. Mesmo você vendo a pessoa sendo ruim com ela, mas ela arrancava a bondade daquilo que as pessoas faziam. Por causa da experiência de vida, irmãos. Por causa de ter passado por muita dificuldade, por ter carregado muita bagagem, ter sofrido muito, ela agregou isso numa coisa boa. Aprendeu isso com Cristo, irmãos. A passar isso de uma forma boa. Sabe, irmãos? E quando você vai pensar no contexto bíblico de velho, de idoso e de ancião, irmãos, a gente vai para outro contexto totalmente diferente, irmãos. Vai para outra visão, irmãos. Porque quando você vê de geração para geração, a gente vê Abraão passando de geração para geração o seu conhecimento. Eu imagino Abraão sentado na beira de uma fogueira, contando das coisas de Deus para os seus netos, para os seus bisnetos. Não sei, irmão, mas eu vejo assim, ele contando para as pessoas que estavam ao redor dele ali, os acontecimentos de Deus de uma forma tremenda, irmãos. E assim é muito mais fácil aprender, irmãos.
Porque você aprende com a experiência que aquela pessoa passou. Você aprende com a vivência daquela pessoa. Você aprende com os conceitos, com o coração dela. É diferente de você aprender com papel, irmãos. Diferente. Irmãos, como diferenciar ancião de idoso? Na nossa literatura a gente já passou aqui que é uma faixa etária. Mas, de um modo geral, irmãos, como diferenciar, irmãos? O termo ancião, irmãos, no dicionário diz velho, idoso, avançado em idade. Porém, na Bíblia, irmão, a gente tem uma outra definição para isso. Na Bíblia, a gente vê uma forma mais profunda do ser ancião. Mas eu queria só passar uma coisa. Com diferenciar o conhecimento da informação. Porque o jovem hoje, ele tem muita informação, mas pouco conhecimento. E com a informação que ele tem, ele quer se basear para a vida dele. Ele quer conduzir a vida dele em cima dessa informação. E muitas vezes são teorias. São coisas que não foram praticadas ainda. Por ele ou pelas pessoas. E ele quer viver dessa forma. Ele quer aprender com seus próprios erros. Essa é a definição total, irmãos. Agora, conhecimento, irmãos. Conhecimento no dicionário, irmãos, refere-se a informações úteis obtidas através da aprendizagem e da experiência. Irmãos, a pessoa que passou pela experiência, que passou por uma aprendizagem, que praticou, irmãos, é diferente. Porque ela sabe as saídas, ela sabe as entradas, ela sabe como caminhar dessa forma, irmãos, porque ela aprendeu. E ela tem, muitas vezes, o carisma de passar isso para as pessoas. Muitas vezes as pessoas não têm tempo de escutar um idoso, de escutar um ancião. Porque a vida é muito corrida hoje em dia. E há poucos espaços para eles nas nossas vidas, irmãos. A correria com os filhos, a correria com o trabalho, com o estudo. Mas se você for perceber, em todo segmento da sociedade hoje, seja na escola, seja no trabalho, nós temos idosos, irmãos. Temos muitos sábios, irmãos. Muitos que têm conhecimento, têm bagagem. Mas às vezes ele não tem tempo para escutar, porque a gente vê ele como antiquado. Um pensamento retrógrado. Não é igual ao meu, que eu tenho muita informação. Não é verdade, irmãos? Então, irmãos, eu acho interessante que na Bíblia a gente tem uma referência lá em 1 Timóteo 3,6, que refere-se aos crentes que deixaram de ser neófitos, irmãos. Deixaram de ser crianças na fé, irmãos. Deixaram de ser... Eles começaram a entender o que é maturidade espiritual, irmãos. Podem não ter chegado ainda à maturidade, mas estão numa formação, irmãos. E quando você pensa nessa formação, irmãos, você tem que pensar da forma correta, irmãos. Da forma que Deus quer essa formação. Para não quebrar gerações, irmãos. Para não ficar perdido nas gerações. Para poder a gente aprender com o nosso idoso, com o nosso velho. Para aprender com o nosso ancião, irmãos. Porque eu acho interessante a forma de Deus trabalhar nesse sentido. Porque Ele molda a pessoa. Ele não molda a pessoa do jeito que a pessoa quer. Ele molda a pessoa do jeito que Ele quer, irmãos. Da forma que ele tem de melhor para a pessoa. Porque os pensamentos dele são melhores que os nossos, irmãos. O entendimento é melhor do que o nosso. Então Deus, quando a pessoa está crescendo espiritualmente, ela está se formando através de Deus, do Espírito Santo. Está crescendo nisso. E nós estamos falando muito nesse crescimento ultimamente. Nós falamos lá dos técnicos, falamos dos ruios. Mas para chegar a ruios, irmãos, é uma sequência de conhecimento, de vivência com Deus, de informação. Então, a palavra para ser moldado, irmãos, no hebraico é itzer, irmãos, itzer, ser moldado. A gente vê isso lá em Isaías 43:1, irmãos.
Vê lá em Isaías 43:1. A gente vê, não vou nem ler, irmão, para não ocupar muito. Isaías 43:1, irmãos, ele fala do oleiro, irmãos. Eu acho interessante que a palavra oleiro, ela vem da raiz também, Itzer, que o oleiro quer dizer Yotzer, muda um pouco. Então, Yotzer quer dizer oleiro. E oleiro, irmãos, muitas vezes a gente pensa naquela pessoa que molda o vaso no barro, naquele torno que ele trabalha. E a gente pensando nesse aspecto, quando a gente fala de Deus formando, a gente vê o oleiro, Deus, que que está moldando da forma dele. Ele não está moldando o vaso, simplesmente um vaso. Ele está moldando forma aquilo da forma dele, do jeito dele, no plano dele, da forma que ele quer formar, irmãos, a pessoa, irmãos. Eu acho interessante que isso é mais profundo, vai mais além, irmãos. É a vontade do Senhor em nós, de fazer uma pessoa melhor, para poder passar para os outros o melhor, irmãos. Para um passar para o outro, uma sequência de geração em geração, irmãos. E Deus vai formando a gente, vai formando, irmãos. E se você se perde no meio do caminho, irmãos, se quebra, irmãos. E esse barro ele forma de novo, irmãos. E vai trabalhando, e vai conduzindo, irmãos. Formando de novo, irmãos. Da forma dele, do jeito dele. Irmãos, e não deixa aquela lacuna, irmãos, de geração em geração. Aquele fosso, irmãos, de geração em geração que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Porque a maturidade, irmãos, vem com o tempo. Vem com a experiência, vem com o praticar, vem com o viver com Deus. E o deixar Deus trabalhar na nossa vida. E o deixar Deus fazer da gente, colocar a gente no torno e formar a gente, irmãos, como barro, irmãos. Ele está formando, irmãos, o ser humano. E o ser humano tem crescido, irmãos. Você vê que ele vem transformando com revelações da palavra, com mudanças de plano. Não do projeto geral, mas do plano. Porque o homem erra numa coisa, ele vai e trabalha a outra. O homem sai do caminho, ele vai e traz o homem para o caminho e forma de novo. E conduz de novo o plano dele. Muitas vezes a gente foge do plano dele, mas ele traz de volta. Eu acho interessante porque nós somos velhos teimosos. Não é assim que fala? Burro chucro? Não é assim que ele fala para Paulo? Que Paulo parecia um burro chucro. E nós somos assim, irmãos. Então nós temos dificuldade de se deixar moldar, de se deixar conduzir. Quando a gente entra, irmãos, nesse entendimento de Deus e deixa Ele conduzir, irmãos, a gente vai sendo formado. Vamos chegando a arruios, vamos chegando à maturidade. E não se quebra a geração, irmãos. E quando nós chegarmos à nossa velhice, irmãos, nós vamos estar sentados na beira de uma fogueira, irmãos, passando para os nossos netos, nossos bisnetos. E quem não diz para os nossos filhos, irmãos, a experiência que nós vivemos, irmãos. Não a experiência que nós contamos, mas a experiência que nós vivemos, que nós praticamos, que nós passamos, as dificuldades que nós passamos. E ensinamos de uma forma completa, de uma forma que a pessoa possa absorver, irmãos, melhor, irmãos. Porque lá atrás eu aprendi e vim conduzindo isso com o Senhor. Isso é muito profundo, irmãos. É muito legal a gente poder ter esse entendimento, irmãos. E focar nisso, irmãos. Porque é a forma que Deus trabalha. Deus não vai deixar você passar o bastão de qualquer forma para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Tem que ser uma coisa correta, irmãos. Tem que ser uma coisa vivida. Tem que ser uma coisa praticada. Não adianta você querer inventar, irmão, que você pratica, que você vive, irmãos. Se você não vive, você vai quebrar essa sequência, irmãos. Você vai ser o motivo de quebrar essa sequência, irmãos. Você vai ser o motivo da quebra de geração, irmãos. Então nós temos que viver, irmãos,
aquilo que é a vontade do Senhor, irmãos. E Deus trabalha dessa forma. Ele trabalha para a nação, que são eu como nação, meu filho, meus netos, meus bisnetos, os seus cônjuges, as suas junções de família. Isso vai se tornando uma nação. Então Deus trabalha através da nação. E Deus trabalha de geração em geração para poder chegar esse conhecimento, irmãos. Esse conhecimento que é tudo para nós conhecer Deus, irmãos. Nós estamos aqui para isso. Nós podemos mostrar para eles a forma que o reino é constituído, como se vive o reino hoje e como nós começamos a viver o reino. Então, irmãos, eu queria passar para vocês hoje dessa forma que nós aprendemos o modelo de um pai, estamos aprendendo a ser filhos, e nós queremos ser filhos maduros. Nós não podemos quebrar a geração, irmãos, porque nós vamos quebrar a sociedade, nós vamos quebrar o Brasil, irmão. Porque, irmãos, já está quebrado, já está destruído essa relação, porque o contexto do idoso hoje, do ancião hoje, é muito triste. Nós não temos essa cultura de guardarmos essa experiência deles, de preservarmos esse conceito que Deus deu, de que o mais velho, ele é importante na nossa vida, ele é importante no caminhar, ele é importante para o futuro, que ele não é só uma pessoa encostada, ele não é só um aposentado, que ele não é só um doente, mas que muitas vezes a gente precisa conviver com eles para aprender mais, irmãos. Tirar esse preconceito que existe na gente, de velho, de usado, de acabado, mas usufruir da experiência deles, aproveitar do fato que eles têm essa experiência e inserir eles de novo na nossa vida, irmãos, na nossa geração. Mostrar para os nossos netos ou para os nossos filhos que eles são importantes, que eles têm que conviver com eles, que eles têm que pegar experiência com eles, que eles têm que dar ouvido para eles, que eles têm que caminhar com eles também, irmãos. Amém? Irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, irmãos. Que Deus possa nos acrescentar um pouquinho mais hoje, irmãos. Vamos orar, irmãos. Papai querido, papai amado, nós queremos te agradecer, papai, por esses momentos que nós passamos aqui junto com o Senhor, papai, aprendendo um pouquinho mais, passando um pouquinho mais, papai, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, papai. Papai, nos ajunta, papai, em conhecimento, papai. Que nós sejamos uma igreja, papai, unida, papai, pelo conhecimento, papai, e pela experiência, papai. E que a gente possa passar essa igreja, papai, de geração em geração, papai. Transformar isso numa nação sadia, papai. Numa nação que tem o Senhor como foco, papai. No projeto do Senhor, papai. Papai, que Jesus Cristo possa nos abrir os olhos, papai. Nos ensinar mais, papai. Nos conduzir mais, papai. Que nós possamos deixar, papai, que Ele possa transformar nossas vidas de verdade, papai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, papai. Obrigado pelas bênçãos na vida dos irmãos, papai. Vamos em frente, papai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não esqueçam do Enigma, irmãos. Participe do quiz, irmãos. Respondam, irmãos, a escola bíblica, irmãos. Eu queria deixar um pedido para vocês hoje, um trabalho para vocês hoje. Monte uma árvore genealógica da sua família. E mande no zap, irmãos, nas redes sociais aí para a gente, irmãos. Para a gente montar um trabalho legal para mostrar para todo mundo, irmãos. Então monte aí, mande uma foto, mande a forma que você montou isso, irmãos. O contexto que você está vivendo, quantas gerações você está vivendo. Para a gente poder dar entendimento a isso mais fácil, irmãos. Dar uma ilustração legal para isso, irmãos. Amém? Irmãos, até a próxima, que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Aqui o desafio do irmão Dedé aqui. Fazer 3 perguntas para cada um, né? Eu já selecionei minhas perguntas aqui, no livrinho aqui. Vou fazer agora, vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta: que fim tiveram a esposa e o sogro de Sansão? Que fim tiveram a esposa e o sogro de Sansão?
Foram mortos à espada? Foram queimados vivos? Ou foram afogados? Queimados vivos. Foram queimados vivos? Foram. Certeza? Absoluta. Então tá bom. Pergunta 2. Quais foram os animais que pararam junto ao cadáver do homem de Deus que havia clamado contra o altar de Jeroboão? Vai, pega. Pega. Repete. Quais foram os animais que pararam junto ao cadáver do homem de Deus que havia que havia clamado contra o altar de Jeroboão? Quais são as alternativas? Leão e urso, cão e camelo, jumento e leão. Eu vou querer a referência. Vai querer a referência? Vou, 10 segundos. Tá, 10 segundos. 1 Reis 13, 24. 1 Reis 13, 24. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá. Qual é a resposta? Jumento e leão. Jumento e leão. Beleza. A última pergunta. Essa é fácil. Vamos lá, vai. A pedido de quem Deus fez o sol se deter? Moisés, Josué ou Elias? Josué. Josué? Certeza? Absoluta. Então tá bom. Já acertei? Aí tem que falar agora? Já fala. Tá, você acertou. Todas? Foram queimados vivos, a esposa e o sogro de Sansão, né? Tiveram a esposa e o sogro de Sansão. Queimados vivos, os animais da pergunta 2 era jumento e leão. E Deus fez o sol para deter, né? A pedido de Josué. 3 pontos, hein? 3 pontos. Agora é sua vez. Vamos ver, vou ganhar. Tó. E as mais difíceis. Vai. Eu vou contar 10 segundos rapidinho. Calma. Quem matou mais pessoas em sua morte do que em toda a sua vida? Quem matou mais pessoas em toda a sua morte? Mais pessoas em sua morte do que em toda a sua vida? Sangar, Sansão ou Saul? Sansão. Sansão. Certeza? Sim. Tá. Por que Davi foi impedido de construir o templo do Senhor? Porque Davi foi impedido de construir o templo do Senhor. Davi derramou muito sangue. Davi matou Urias ou Davi matou Golias? Porque Davi derramou muito sangue. Aí ele não podia erguer o templo. Tem certeza? Sim. Tá. Após matar Tiago, Herodes mandou prender que apóstolo? Após matar Tiago, Herodes mandou prender que apóstolo? Paulo, João ou Pedro? Foi João? Vai arriscar, sem referência? Vou. Vai? João. João, então É. abre aí em Atos 12, do 1 ao 3. Vamos conferir. João. Atos 12? 12, do 1 ao 3. Por aquele tempo mandou o rei Herodes aprender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Errou! 3 pontos pra mim, 2 pontos pra você. Anota aí, hein? 3 pontos pra mim, 2 pontos pra ele. Tchau, gente. Eu deixei. Deixa não. He is exalted, the King is exalted on high, and I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise
the King is exalted on high, and I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I